Motorista mata motoboy atropelado no DF e foge sem prestar socorro. Vitória Bela. Após o acidente, o motorista ainda atropelou um ciclista e atingiu um terceiro veículo. Ele não prestou socorro a nenhuma das vítimas. De acordo com a polícia, ele estava bêbado e não tinha carteira de habilitação. Felipe, daqui a pouquinho a gente traz todos os detalhes desse caso. E mais, vamos tratar do caso que a gente acabou de mencionar no primeiro impacto, do policial que está em estado grave, perdeu uma perna atropelado por um Porsche enquanto participava de uma corrida de rua. Que informações você pode adiantar para a gente, Kátia Gomes? Oi, Malta, como você disse, o policial penal, ele segue internado em estado grave na UTI do hospital de base. Além do policial penal, 2 pessoas morreram nesse acidente. O motorista, um homem de 37 anos, e a namorada dele, uma jovem de 23 anos. Daqui a pouquinho eu volto com todos os detalhes. Nossa, gravíssimo. E mais, uma mulher, motorista de Uber, foi atacada pelo passageiro. A mulher era motorista de aplicativo há menos de 1 ano. E na noite da última sexta-feira, ela faria mais uma corrida, dessa vez do Gama para o Riacho Fundo 2. Quando chegou mais ou menos no meio do caminho, o passageiro anunciou um assalto e, a partir de então, mudou o rumo da corrida. Acabou trazendo a vítima para essa região de mata, praticamente isolada, e foi aqui que ele cometeu o estupro. Coitada dessa mulher, meu Deus do céu, estava tentando trabalhar. 11h46, nosso jornal já começou. Edição de hoje falando do acidente grave em frente ao Palácio do Jaburu e à residência do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Um carro esportivo de luxo da marca Porsche atropelou um homem e depois capotou. Motorista, passageiro, esses morreram, mas na verdade o policial penal luta para sobreviver. Vamos ver a reportagem. O acidente foi no domingo pela manhã. O carro, avaliado em mais de R$1 milhão, atravessou pela via marginal da pista, que estava isolada para uma corrida de rua, e atropelou um competidor. Após o acidente, o carro capotou por 40 metros e ficou literalmente pendurado em uma cerca. O impacto foi tão grande que um poste de iluminação pública ficou amassado no chão e as peças do carro ficaram todas espalhadas pela via. O homem que participava da corrida era um policial penal de 34 anos. Ele foi levado inconsciente ao hospital e teve que amputar uma das pernas. O condutor do carro, de 37 anos, e a passageira, de 23, foram arremessados do veículo e não resistiram aos ferimentos. Após o acidente, o presidente Jair Bolsonaro foi de moto ao local prestar condolências ao pai de uma das vítimas. A 5ª DP investiga o caso. Meu Deus do céu. Ainda sobre esse assunto, a gente fala agora ao vivo com a repórter Kátia Gomes. Ela está com Aldo Moreira, que é presidente em exercício do Sindicato dos Policiais Penais do Distrito Federal. Kátia, boa tarde para você. Oi, Malta, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo, né? Uma tragédia, um acidente que acabou tirando a vida tanto do motorista quanto da passageira, a namorada de 23 anos. Além disso, ainda deixou, né, o policial penal gravemente ferido. Ele está internado no hospital de base, na UTI, e ele perdeu uma das pernas. Eu tenho informações, né, antes de conversar com o Aldon, sobre as 2 vítimas, né? O motorista foi identificado como Rafael Esmanioto Soares, de 37 anos. E a outra passageira, que é a namorada dele, se chama Gabriela Moreira Andrade Faria, de 23 anos. A Gabriela, ela vai ser enterrada aqui no cemitério Campo da Esperança, em Brasília. O velório começa hoje a partir das 2 horas da tarde. Já o Rafael, ele deve ser enterrado em Unai, Minas Gerais. Ele morreu e deixou 3 filhos. Bom, agora falar um pouquinho também da vítima, né, o policial penal, que ele estava fazendo uma corrida, participando ali de uma corrida chamada a Corrida do Lago, que é uma corrida muito famosa, quando acabou sendo atingido pelo veículo. O veículo que ficou completamente destruído, as 4 rodas saíram, o motor também
também saiu do veículo. O acidente foi tão grave que os dois, tanto o motorista quanto a passageira, eles foram arremessados do carro. A gente não tem certeza se eles estavam utilizando o cinto de segurança ou não, mas porque o impacto da batida foi muito grande, provavelmente eles estavam ali em alta velocidade, mas foi um acidente gravíssimo. O Rafael, ele morreu na hora ali no local, já a Gabriela, ela chegou a ser socorrida, foi levada para o hospital de base, mas não resistiu aos ferimentos e também morreu. O policial penal é o Gueltis Costa, de 34 anos. Ele foi atingido pelo veículo e teve uma das pernas amputadas. O estado dele é considerado grave, não é, Aldon? Ele segue internado na UTI do hospital de base. Boa tarde. Boa tarde. Inicialmente quero me solidarizar às famílias, que perderam seus entes queridos. E sobre o colega, eu quero dizer que ele segue internado, ele segue à base de medicação, Ele não tem consciência ainda do ocorrido, da questão da amputação da perna, E a gente aqui tem prestado, inclusive conversei com a esposa dele, que está muito abalada mesmo, com todo o ocorrido, porque ninguém acredita que vai sair de casa para participar de uma corrida e uma tragédia dessa vai ocorrer, Pois é, igual a gente estava conversando antes da gente entrar ao vivo, vocês descobriram, inclusive, algumas falhas na corrida, que pode ter ajudado a causar esse acidente. Perfeito. A gente tinha 32 atletas participando, 32 policiais penais participando da corrida, fazendo um revezamento. Ocorre que chegaram várias denúncias de que a direção da prova, não fez um percurso adequado. Diz que os carros tiravam finos, obviamente que a gente aguarda as apurações, dos fatos, e já colocamos o nosso jurídico à disposição para que esses fatos, uma vez apurados, que se punam os culpados. A pista não estaria sinalizada de forma adequada, Os veículos não estavam mantendo uma distância adequada ali dos corredores. Perfeito. Essa é a denúncia que nos chegou. Obviamente, novamente, a gente acredita que o trabalho da perícia vai ser feito e, novamente, o que a gente busca primeiramente é que a saúde do nosso colega ele consiga se recuperar, Obviamente que esse é o nosso desejo, essa é a nossa preocupação inicial, mas obviamente sem esquecer, se houve falhas, que elas de fato sejam apuradas e os responsáveis sejam punidos, porque não faz sentido um jovem de 34 anos, um atleta, chegar numa situação dessa, de perder um membro, uma perna, e estar numa UTI do hospital. Ele ainda não sabe o que aconteceu, ele já acordou, ou ele acordou e não percebeu ainda o que aconteceu exatamente ali? Não, a família, conversando hoje pela manhã com a família, ela disse que ele está sedado, por conta, até porque a extensão da gravidade, a perna é uma das situações, Mas e aí estão aguardando a recuperação dele para que, como ele tem um plano de saúde, que ele seja transferido para uma outra unidade. Mas enquanto ele não estiver estável, segue internado no hospital de base. Ele teve uma das pernas amputadas, mas o laudo médico diz que a situação dele pode se agravar? Não, a situação dele é estável no momento, essa é a informação que nós temos, que não corre risco de vida. Mas, obviamente, que uma cirurgia dessa, ela traz consequências que estão sendo acompanhadas pela junta médica lá. Ele, igual você falou, a esposa dele está muito abalada, ele tem filhos também, como é que está toda a família? Em relação à família, ela está muito abalada. Realmente é igual que estou te falando, não faz sentido alguém sair de casa para uma corrida. Ele já participava de várias, E o sindicato sempre apoia que os nossos colegas participem de verdade. E ela está sem entender como é que ele sai de casa e ocorre de fato uma tragédia dessa, que obviamente a gente sabe que não, quero crer que não foi uma coisa de fato que teve uma situação de colocar de fato os colegas em risco. Quero deixar claro que eu não acredito que a direção da prova fez isso, mas obviamente se houve, que de fato seja apurado, porque não faz sentido. O sindicato realmente vai dar toda assistência, tanto para a família, para o colega,
quanto essa questão aí de tomar uma atitude em relação, se houve falhas em relação à direção da prova. É preciso avaliar, né? Às vezes ali a falta talvez de sinalização, eles podem ter contado que era domingo de manhã, um horário muito cedo, foi por volta de 6 horas da manhã e talvez não teria uma movimentação, né? Pode ter sido isso. Eu não quero me aprofundar para não cometer injustiças aqui. Obviamente, novamente, a gente vai aguardar as apurações, né? E depois a gente volta a se manifestar, porque até para não ser injusto com relação à direção da prova. Entendi. Então, o sindicato, né, o papel de vocês é dar apoio para ele, para a família. Depois, quando ele receber alta, vocês também continuam dando apoio ali para o tratamento? Como é que funciona? O sindicato já disponibiliza uma apólice, inclusive já foi colocado à disposição, né, da família. Os colegas, inclusive da prova, se dispuseram, porque o sindicato tinha arcado com as inscrições, eles cotizaram essas inscrições, já doaram para a família também, como uma forma de ajudar, e o sindicato realmente todo o tempo já está, inclusive, colocado todo o nosso corpo jurídico também à disposição, né? Além da nossa solidariedade. Quero dizer que todos os colegas da categoria têm nos enviado mensagem de solidariedade, de apoio, as orações, tá? Para que o nosso colega se recupere o mais breve possível. Pois é, minutos, né, ali, segundos, na verdade, acabou mudando a vida dele completamente. Muito difícil, né, Malta? Uma história muito triste, né? Além do motorista, da passageira, né, que acabaram falecendo, ainda deixaram graves sequelas na vida desse policial penal, que era um atleta que já corria, praticava esse tipo de esporte. Infelizmente, no último domingo, acabou tendo a perna amputada e está em estado grave ainda no hospital de base. Você tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Eu vou te pedir para ficar aí, Kátia, para a gente continuar tratando de um assunto aqui relacionado a trânsito. Antes, só eu gostaria de dizer aqui para o pessoal de casa o seguinte, essa região aí da prova, no domingo de manhã, estava muito movimentada. Eu acho que a empresa que organizou realmente tentou ali bloquear a entrada dos carros para manter a segurança do participante. É importante verificar se nesse trecho específico tudo foi feito, mas de qualquer modo eu queria deixar aqui um registro. Aquela região do setor de Clube Sul é uma região em que as pessoas, em geral, andam com velocidade extrema. Não é raro você ver carros de luxo assim, que tem uma potência inacreditável, transitando por ali a 100, 120, 140. Muitas vezes você ouve o carro acelerar e atingir uma velocidade absurda em poucos segundos. É uma rua, uma região pouco movimentada de trânsito, mas tem pedestre, tem gente que anda na calçada, então é importante que a gente faça aqui um pedido. Já nós vamos até conversar com o porta-voz do Detran, eu queria falar isso ao vivo. É importante colocar um pouco de radar naquela região, para as pessoas diminuírem a velocidade. Curiosamente, isso que aconteceu nesse fim de semana era algo que eu tratava com a minha família faz tempo. Eu falava, gente, olha como é perigoso andar aqui nessa calçada, olha como as pessoas andam rápido. Eu temia que acontecesse comigo, com a minha irmã ou com alguém da minha família, algo que aconteceu nesse fim de semana, infelizmente, com esse policial penal. Mas é preciso tomar uma medida urgente naquela região ali para que outras vítimas não sucumbam a um acidente como esse. Deixa eu falar agora de um outro assunto, também relacionado a trânsito, tá? Um Camaro vermelho foi apreendido pela Polícia Militar depois do dono do veículo postar nas redes sociais vídeos fazendo manobras perigosas. Diretor, você pode colocar as imagens pra gente ver juntos? O condutor costumava se exibir postando, ó que coisa, fazendo drift. É uma espécie de manobra que utiliza a derrapagem no momento das curvas. Elas eram feitas, como você pode reparar, no eixo monumental, no setor de indústrias gráficas. Depois de terem acesso às imagens, os policiais começaram as buscas pelo veículo, que foi localizado no sábado na DF-001 sem a placa da frente. O carro foi levado ao depósito do Detran e a Polícia Civil agora investiga o caso. Kátia, quanta irresponsabilidade, né? A pessoa parece que está numa pista destinada para esse tipo de esporte, mas não, está numa via que é compartilhada por outros motoristas, por pedestres também. Sim, Malta, muita responsabilidade, né? E, inclusive, nas imagens a gente vê que ele faz manobras perigosas, inclusive de ré. E no momento que ele dá ré, a gente percebe que ele utiliza umas luzes que são geralmente utilizadas em viaturas da polícia, né? Ele também estava sem a placa dianteira. As manobras são bastante perigosas, tanto no eixo monumental quanto no SIG. E o que chama a atenção também é que no SIG ali tem uma postagem que marca
marca como se fosse que ele estivesse na cidade do México, né? Ou seja, talvez tentando enganar a polícia sobre a localização do veículo. Então, é muito perigoso. Inclusive, a gente mostrou na semana passada que a polícia conseguiu identificar a causa da morte, né, do menino de 19 anos que fazia racha, que também praticava manobras perigosas. E a gente vê, né, que o resultado pode ser muito trágico. A polícia conseguiu localizar e identificar o dono desse Camaro e o veículo acabou sendo apreendido. Mas fica aí um alerta, né? Manobras perigosas. A gente está vendo aí esse acidente com o veículo Porsche que acabou causando tanto a morte do motorista quanto da passageira e também acabou aí prejudicando também a vida do policial penal. Então fica o alerta. Agora a polícia, né, apreendeu esse veículo e o dono deve responder por manobras perigosas, viu? Direção perigosa, Malta. Kátia, pelas informações. Você que está em casa, agora é 12:00 em ponto. A gente vai ter que fazer uma rápida pausa, mas eu gostaria muito que você ficasse com a gente, porque depois do intervalo há muitos assuntos de relevância extrema que a gente tem que tratar aqui. Ainda sobre trânsito, você vai ver que uma mulher, motorista de Uber, foi atacada pelo passageiro que estava no banco de trás, no meio do trajeto anunciou o assalto e essa coitada dessa mulher ainda foi estuprada enquanto trabalhava, tentando levar o sustento para casa. E aí, para você ver como é difícil ser mulher no Brasil, a gente também vai esclarecer qual é a base legal que ampara uma mulher que eventualmente dê à luz a uma criança, mas decida entregar essa criança para adoção. A lei permite? Sim. De que maneira isso tem que ser feito? A gente esclarece tudo isso logo depois do intervalo. Como a gente já adiantou, o fim de semana foi muito violento no trânsito do Distrito Federal. Acabamos de ver que um policial penal de 34 anos perdeu a perna, ainda está inconsciente no hospital depois de ter sido atropelado por um carro esportivo, avaliado em mais de R$1 milhão, que o motorista perdeu o controle da direção, bateu no policial, depois o carro capotou, motorista e passageira morreram. E agora a gente fala de um motorista, outro, que bateu numa moto, levando o motociclista à morte. Para piorar tudo, o condutor desse carro, que era uma caminhonete, fugiu sem prestar socorro para a vítima. A Vitória Mello está com o delegado Laércio Carvalho, responsável pelas investigações. Vicky, boa tarde para você. Oi, Felipe, boa tarde a você, boa tarde a todos. E tem mais, viu? Durante a fuga, esse motorista ainda atropelou um ciclista e atingiu um terceiro veículo. Ele não parou para prestar socorro a nenhuma das vítimas. Como você disse, o motociclista não resistiu aos ferimentos, ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, foi encaminhado para o hospital de Sobradinho, mas infelizmente veio a óbito. De acordo com a polícia, o motorista de 35 anos tinha sinais de embriaguez. A embriaguez ainda não foi confirmada, mas testemunhas contaram à polícia que ele havia ingerido bebida alcoólica. E detalhe, viu, Felipe? Ele pegou esse veículo sem autorização da dona do carro, da proprietária desse veículo. O delegado Laércio Carvalho está aqui ao meu lado e vai contar pra gente detalhes desse acidente que acabou na morte desse motociclista, né, doutor? Boa tarde. Vocês já sabem de quem que era esse veículo? Sim, boa tarde, Malta, boa tarde aos telespectadores. Essa investigação ainda está em curso, apesar de já ter ocorrido a prisão do principal infrator, mas nós ainda temos vários pontos da investigação que precisam ser elucidados, inclusive as circunstâncias diante das quais esse indivíduo se apossou dessa caminhonete que acabou utilizando para praticar toda essa sequência de acidentes. Eles contaram que ele não parou para prestar socorro, né? Ele atingiu um motociclista e foi embora e ainda causou outros acidentes. É verdade. Depois de matar o motociclista, de atropelar um ciclista que passava pela mesma via ou ali próximo, ele ainda envolveu-se no terceiro acidente e tratou de evadir-se e de esconder o veículo, a caminhonete que utilizara para causar todos esses acidentes. Mas a polícia foi atrás, conseguiu imagens desse veículo e descobriram onde ele havia escondido esse carro. Sim, nós localizamos a caminhonete já no sábado pela manhã, algumas horas após essa tragédia. Ela estava escondida na casa de um amigo do infrator, porém a localização do carro foi importantíssima para que a gente pudesse chegar rapidamente ao condutor do carro. O próprio rapaz que escondeu o veículo tratou de colaborar com a polícia, o que acabou ensejando na identificação e localização do infrator.
No vídeo, né, até que a polícia fez, as marcas no veículo são bem fortes, né? O veículo ficou bem destruído, que mostra o impacto desse acidente. É verdade, a caminhonete, apesar de ser um veículo grande, ele teve a roda totalmente destruída, pneus, tá com a lataria levemente amassada, então há sinais fartos de que realmente foi esse o veículo utilizado para a prática desse homicídio culposo. Esse homem não tinha carteira de habilitação. Ele explicou alguma coisa aqui na delegacia? Na verdade, ele nunca foi habilitado. Ainda assim, segundo informações, era costumeiro ele apropriar-se de veículos e trafegar pelas vias. Com o detalhe que, neste caso agora que estamos comentando, ele ainda, segundo testemunhas, havia ingerido ali algumas cervejas antes do momento do envolvimento no acidente. E o mais grave, né? Pegar um veículo sem autorização do proprietário, sair sem habilitação e causar esse acidente, beber, ainda matar uma pessoa. É verdade, nós estamos apurando esse crime com muita ênfase, com muito empenho e temos certeza que ao final das investigações todos esses detalhes serão completamente esclarecidos. Inclusive, esta hipótese levantada de que ele teria pegado esta caminhonete sem autorização da proprietária. Com relação à ingestão de bebida alcoólica, nós já temos aí diversos indícios. Agora, há ainda essa questão da forma como a caminhonete foi para a mão desse rapaz. Temos que esclarecer também o dano causado no terceiro veículo que ele havia colidido. Então, há alguns pontos que ainda vão ser bem esclarecidos. A proprietária do veículo chegou a prestar depoimento? Sim, ela esteve nessa delegacia prontamente quando foi chamada, quando foi convidada, e aqui ela apresentou, pelo menos a princípio, o relato de que a caminhonete teria saído de sua posse sem seu consentimento. O rapaz seria um empregado de uma empresa terceirizada e teria tido acesso às chaves dessa caminhonete. Isso nós vamos confirmar se essa versão vai prevalecer ou não. O ciclista que foi atingido por ele durante a fuga sofreu ferimentos mais graves? Qual a situação de saúde? Ele sofreu algumas lesões pelo corpo em face do choque entre a caminhonete e a bicicleta, porém não corre risco de morte. Já foi entrevistado aqui nessa delegacia, está fora de perigo, porém é mais um crime a ser atribuído a esse condutor, que é a lesão corporal na direção do veículo. Serve aí de alerta, né? As pessoas às vezes têm a certeza da impunidade, mas não, a polícia foi atrás, conseguiu imagens de câmeras de segurança e esse homem agora está preso. É verdade, está preso e vai responder por uma série de crimes. Ele negou-se a prestar socorro às vítimas, há essa informação de que ele teria ingerido bebida alcoólica, há a questão de que ele não era um motorista habilitado, então há uma série de delitos que serão atribuídos judicialmente a esse indivíduo e fica o alerta para as pessoas que possuem veículo que não deem acesso a seus carros a pessoas irresponsáveis como esse rapaz. Doutora, a gente estava conversando mais cedo antes da gente entrar aqui ao vivo. O senhor comentou desse aumento de ocorrências, né, de infrações de trânsito. Isso tem preocupado aqui vocês? Com certeza, não só aqui em Sobradinho 2, Fercal, mas a gente observa pelas notícias, pelo sistema de informações da polícia, que há sim um crescimento no número de acidentes com vítimas fatais, o que preocupa a polícia e com certeza o Estado como um todo. Muito obrigada, doutor, pelas informações. É isso, Felipe, por pouco uma tragédia maior, né? Esse motorista que matou um motociclista, atropelou um ciclista, atingiu um terceiro veículo sem habilitação, com sinais de embriaguez e agora está preso. Você tem alguma pergunta para fazer ao delegado? Segura aqui com a gente ao vivo, Vicky, até para a gente falar de um outro tema. Você mencionou, poderia ter sido pior, né? A gente não imagina que depois de uma ocorrência em que uma pessoa morre, tem como ser pior, mas tem, porque ele atingiu esse ciclista que poderia ter morrido, atingiu outro carro e poderia ter levado essa tragédia a uma terceira ocorrência nessa mesma sequência de acidentes que provocou um negócio inacreditável. Eu não sei se agora que a vida está voltando ao normal depois da pandemia, as pessoas estão se sentindo mais livres para transitar, para se locomover pela cidade, estão ficando loucas mesmo, sem qualquer senso de responsabilidade quando pegam um carro como esse. Agora a gente fala de um outro acidente, Vicky, o da Ponte JK, porque na noite de ontem, em que o motorista bateu num poste e esse morreu. Você tem informações sobre esse caso também pra gente, Vicky?
Felipe, de acordo com os bombeiros, né, esse acidente foi um pouquinho antes das 11 da noite, né? Esse motorista, ele estava sozinho nesse veículo, estava trafegando ali na via que dá acesso à Ponte JK, quando perdeu o controle da direção e atingiu um poste de concreto ali no canteiro central dessa via. Os bombeiros foram chamados, né, mas o homem havia morrido. Só que para tirar essa vítima de dentro do veículo, os bombeiros tiveram que acionar a Neoenergia para desligar, né, a iluminação ali da região do poste onde esse veículo atingiu e também de duas vias ali que dão sentido à Ponte JK, sentido Lago Sul. Então os bombeiros foram até o local, fizeram essa tentativa de resgate, mas o homem que estava sozinho nesse veículo branco, ele não resistiu também aos ferimentos e morreu ali. A perícia da Polícia Civil foi chamada e vai apontar, então, o laudo deve sair em cerca de 30 dias, a dinâmica desse acidente. Mas a gente tem mostrado, né, aí como o fim de semana foi duro no trânsito, né? Várias ocorrências e várias mortes aqui no DF, Felipe. Não. E sem contar a questão do acidente de trânsito linkado com prática de crime, inclusive crime sexual. A gente vai falar isso na edição de hoje. Obrigado, tá, Vicky, pelas informações. Deixa eu continuar aqui nesse tema, porque foram pelo menos 4 mortes e uma pessoa gravemente ferida nesse fim de semana. Então, para a gente elucidar esse assunto, a gente fala nesse momento com o diretor de Educação de Trânsito do Detran DF, que é o Marcelo Granja. Marcelo, boa tarde, muito obrigado pela presença, por ter aceitado o nosso convite. A gente acabou de ver, né, uma série de irresponsabilidades no trânsito, teve álcool em direção, teve velocidade acima do permitido, manobra perigosa e até falta de socorro em caso de atropelamento. Marcelo de Deus, o que o Detran tem a dizer sobre esses casos? Boa tarde, Malta. Na verdade, nós temos uma preocupação muito grande e nós temos, dentro do nosso trabalho, essa referência em relação aos fatores de dispersão. Nós sabemos que o condutor, acima de tudo, ele tem que ter a responsabilidade de saber que a partir do momento que ele está transitando na via, que ele tem essa referência, né, de ser condutor, ele tem que cuidar não só de si na condução do veículo, mas dos outros. E claro que aquele que está em veículo de 4 ou mais rodas, ele está numa condição privilegiada. E o que a gente observa em relação aos acidentes, nós tivemos uma redução expressiva ao longo desses 2 últimos anos e casos pontuais em relação ao excesso de velocidade, a questão do próprio uso do celular, a questão da embriaguez, são grandes fatores de dispersão que geralmente ocasionam essas situações. E a gente tem observado nesses depoimentos que vocês relataram, que são justamente essas imprudências e posturas direcionadas ao próprio condutor. Hoje a gente tem um trabalho bem efetivo, nós estamos com várias ações, inclusive participamos agora da Feira do Livro, estamos com trabalho dentro da Secretaria de Educação formando condutores, ou seja, futuros condutores já dentro da sala de aula, né? Então é uma resolução do próprio CONTRAN, além de tantos outros trabalhos que nós fazemos como palestras. Mas o que a gente observa? Se a gente pergunta para um desses condutores se eles têm condições de saber sobre a legislação de trânsito, eles vão dizer que sim, com certeza eles têm esse conhecimento, mas é uma postura individual e é isso que a gente está tentando motivar, principalmente com as famílias. Nós observamos aí as faixas etárias, né? São faixas etárias de pessoas já adultas que têm consciência das suas ações e, como você disse, são crimes também, né? Então não só um desrespeito em relação ao trânsito. E o que a gente prega e o departamento dentro da área de educação tem trabalhado é essa questão da responsabilidade do condutor, ele assumir os riscos em relação às atitudes que ele tem. Então a questão da embriaguez, hoje nós temos várias ações de fiscalização, nossa diretoria de policiamento tem feito um trabalho árduo aí de bloqueio de vias, principalmente locais de bares, mas nós sabemos que esse condutor, ele acaba buscando essas referências e essas práticas, às vezes até por exceder, né, o seu limite de velocidade, as suas dispersões em relação à alcoolemia. Nós estamos sempre mapeando os locais e fazendo essas buscas. E acreditamos sim que a comunidade pode nos auxiliar muito, fazendo esse papel de orientar também, de denunciar e principalmente mostrar dentro da família a importância desse respeito.
Ô Marcelo, há casos e casos, né? Por exemplo, nesse que a gente mencionou agora do rapaz inabilitado que acabou matando um motociclista, depois ainda atropelou um ciclista, se envolveu em mais um acidente. Nesse eu reconheço, junto contigo, que é muito complicado impedir, porque uma pessoa que decide inabilitadamente que vai pegar um carro e colocar outras pessoas em risco, não há muito que o poder público possa fazer, a não ser depois dar a essa pessoa a punição adequada, até como recado para o resto da sociedade de que isso não se faz. Então, o caso desse rapaz aí que se envolveu em acidente, o que pode, né, a polícia ou o Detran fazer? É muito difícil. Uma pessoa que decide praticar uma irresponsabilidade e colocar em risco a vida de outras pessoas, ela depois vai ter que arcar com as consequências, mas é impossível você impedir uma pessoa que está decidida a fazer o mal. Agora, com relação àqueles casos que a gente pode evitar, eu gostaria até que você pudesse comentar. Aquela região ali do setor de Clube Sul, perto do Palácio do Jaburu, perto do CCBB, são vias que não são tão movimentadas, então até, de certa forma, leva o motorista a acreditar que ele pode imprimir uma velocidade ali completamente irresponsável. É possível levar uma demanda da gente colocar fiscalização eletrônica de velocidade para a gente evitar, porque ali, você deve conhecer, é uma área em que muitas pessoas caminham, correm, então acho que isso que aconteceu com o policial penal pode acontecer de novo se a gente não monitorar aquela via com mais cuidado. Sim, dentro do próprio... a questão de ação educativa vinculada à ação de engenharia e ação de fiscalização, né? Os 3 tripés do trânsito, onde o Detran tem trabalhado bastante, justamente para levar essa consciência. E o que nós fazemos? É tentar minimizar essa questão dos impactos. Hoje a gente tem a questão dos controladores eletrônicos, a engenharia, ela tem um trabalho efetivo de manutenção da via no sentido de criar bloqueios. Essa mesma via que você falou, no outro sentido dela, nós já temos balões, né? Foi feito todo um trabalho na via em relação à redução da velocidade média e os próprios balões e a engenharia da via, ele tem trabalhado isso. É uma via que tem bloqueios nesse sentido onde o carro estava. A gente até acredita que em relação a esses próprios bloqueios, ele deve ter, quando viu o bloqueio, ele deve ter perdido, né, talvez o controle, mas o excesso de velocidade é um erro do condutor. Então, nós temos monitorado, claro que o Detran está sempre muito atento a essas particularidades. Hoje a gente tem processos licitatórios abertos, não só para controlador eletrônico, mas para toda a questão da revitalização de sinalização. Então, a diretoria de engenharia tem esse trabalho constante de atenção, de análise das áreas, mas sem dúvida o Detran está muito atento, o nosso diretor-geral, essa preocupação da unidade das áreas e de buscar realmente, efetivamente, a segurança. E o que a gente questiona, Malta, e aí é importante ressaltar, essa questão da consciência individual, né? Infelizmente, muitos condutores, por mais que a gente tenha essa estrutura, o próprio código, e se a gente pega alguns estudos, infelizmente, boa parte dos acidentes, eles são envolvidos em relação à atitude humana, né? Praticamente, quase que a gente for pontuar, 90% não está na engenharia, não está na questão da própria fiscalização, mas está na ação do homem, né? De infelizmente não ter a consciência do risco. E é isso que a gente tem trabalhado bastante, mas vamos efetivar sim essas ações em conjunto para tentar, sem dúvida, continuar buscando essa redução expressiva dos acidentes, da redução dos acidentes no Distrito Federal. Nós sabemos que hoje o Distrito Federal tem vias bem sinalizadas, vias monitoradas, e que esses fatos eles não podem ser uma realidade, como não são, né? Mas que a gente possa estar mostrando como exemplo, como você bem disse, que a comunidade perceba isso, que as pessoas comecem a ter essa consciência, né? Consciência do respeito ao próximo e principalmente do condutor, que ele está, de certa forma, com o privilégio, né, de ter toda essa massa metálica para se proteger, em detrimento àquele que é pedestre, aquele que é ciclista ou aquele que é motociclista. Então esse é o grande alerta que a gente tem feito com a comunidade do DF. Marcelo, muito obrigado pela presença, pelos esclarecimentos, boa sorte no trabalho de vocês, que a gente conte com a imprensa, que a gente possa juntos tornar o trânsito mais seguro para todo mundo. Boa semana. Obrigado. A gente já vai voltar a falar de trânsito, aí num caso meio complicado, né, que fala da motorista, a mulher de Uber, que foi atacada por um passageiro, terminou estuprada. Mas daqui a pouquinho, antes disso, agora você vai ver casos de maus tratos a animais que cresceram muito aqui no Distrito Federal. Nos últimos meses, segundo dados da Secretaria de Segurança, isso foi uma disparada. E olha, você vai ver agora a que ponto pode chegar a covardia de quem machuca um bicho de estimação. Quem vê o John brincando, feliz assim, nem imagina o terror que ele passou nas mãos da antiga dona. Essa foi apenas uma das agressões que, segundo os vizinhos, eram frequentes. Quando ele foi resgatado, estava machucado e até mancando.
A Angélica entrou na vida dele como um lar temporário, até que aparecesse alguém para adoção. Mas, no fim, não saiu como planejado. Assim que ele chegou, ele passou uns 3 dias, assim, bem acuado, assim. Eu até dizia, assim, que achava que tinha atingido alguma parte neurológica dele, porque ele ficava meio aéreo. Então, ele não descansava nem um minuto, ele não deitava a cabeça nem um minuto. Mas ele era muito carente de amor, assim. Onde a gente estava, ele grudava na gente, queria só carinho, 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 mas não dava aquela relaxada. Mas bastou uns 3 dias, assim, de repente ele se abriu todo, deitou, relaxou, aí dava aquela respirada profunda, daí foi quando a gente... Aí deu aquela conexão, aí foi quando a gente viu, não tem... Ele vai ficar pra gente. Ela não consegue entender como alguém consegue fazer tanta maldade com um bichinho que só consegue dar amor. Hoje, até o outro cãozinho dela, que foi adotado com apenas 30 dias de nascido, se apegou ao John. Nós todos estamos grudados nele, eles são irmãos, assim, parece que nasceram juntos. Não tem como separar mais, eles são super amigos, brincam o tempo todo. Então, assim, somos 4 agora. Essa desconfiança do John aqui não é à toa. Ele é a prova viva da crueldade do ser humano. Só que, infelizmente, ele não é o único. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública aqui do Distrito Federal, em 2020 foram registradas 307 ocorrências por maus tratos. Em 2021 o número aumentou para 381. Só que de janeiro até março desse ano já foram registradas mais de 100. Ou seja, tem aumentado cada vez mais. Para os defensores de animais, na verdade, não são os casos que estão aumentando, e sim as denúncias e punições que estão mais fortes. Em setembro de 2020, foi sancionada a lei que endurece a pena para quem pratica atos de abuso e maus tratos contra animais silvestres ou domésticos. Ela prevê reclusão de 2 a 5 anos, além de multa e proibição de guarda. É muito importante que a população continue a realizar esse tipo de denúncia. Isso reflete uma sociedade mais justa e menos tolerante a essa prática tão absurda que é o crime contra seres tão vulneráveis. Tudo isso só pode ser cessado graças a uma pessoa que não se conformou com essa situação e encaminhou o vídeo para que nós pudéssemos registrar a ocorrência, para que a polícia pudesse realizar o flagrante, a prisão da agressora, e agora ela responderá na esfera criminal e na esfera administrativa. Então, se você vê alguma situação de maus tratos, não se omita. Você pode denunciar para a Polícia Militar pelo 190 ou para a Polícia Civil pelo 197. Um bichinho que só sabe amar não merece nem pode sofrer. Foram cremados os restos mortais do indigenista Bruno Pereira, assassinado na região do Vale do Javari, no Amazonas. O velório ocorreu em Pernambuco, terra natal de Bruno. O velório foi realizado em um crematório do Grande Recife. Parentes, amigos e ativistas da causa indígena estavam presentes. Manuel Santos falou do legado deixado pelo amigo. Ele deixa o ensinamento do que é um verdadeiro amor pelo próximo. Não interessa a cor, não interessa a sua etnia, a sua origem, não importa. Tânia Rufino, cunhada de Bruno, leu uma nota de agradecimento em nome dos parentes. A família está se despedindo de Bruno com o coração cheio de gratidão por ter tido ele em nossas vidas. A vida de Bruno foi de coragem, dedicação e fidelidade à causa dos indígenas. A cremação dos restos mortais de Bruno Pereira aconteceu no meio da tarde desta sexta-feira e com os portões fechados a pedido da família do indigenista. Indígenas realizaram um ritual para agradecer o trabalho desempenhado por Bruno. O guerreiro Bruno, que hoje ele se torna um mártir para todos nós, para a causa indígena, para as causas populares, para aqueles que lutam em defesa da vida. Ativistas de movimentos de proteção também estiveram na despedida. Todas as pessoas que de alguma forma se envolvem com essas questões ligadas aos direitos territoriais, a denúncia de mineração em terras indígenas, eles estão realmente no alvo de problemas como esse que aconteceu com o Bruno, com o Dom. Em São Paulo, o padre Júlio Lancelotti rezou uma missa em homenagem a Bruno Pereira e ao jornalista inglês Dom Phillips. A cerimônia de despedida de Dom será no domingo, em Niterói, no Rio de Janeiro. Nossa missa foi unida com todos os grupos que simultaneamente no Brasil rezam nesse momento por eles. Os dois foram mortos a tiros em uma região de mata
próxima a comunidades ribeirinhas de Atalaia do Norte, no extremo oeste do Amazonas. Até o momento, 3 homens estão presos por suspeita de participação nos crimes. A Polícia Federal informou que um suspeito, que chegou a ser preso em São Paulo, foi liberado por não haver indícios do envolvimento dele. Segundo a PF, o depoimento de Gabriel Pereira Dantas apresentou versão desconexa com os fatos apurados até o momento. Um policial civil do Distrito Federal morreu e um bombeiro também do DF continua desaparecido após uma embarcação naufragar no lago Serra da Mesa, em Goiás. Esse é um destino muito popular para quem mora aqui e gosta de pesca esportiva. Segundo o boletim de ocorrência, 4 pessoas estavam do barco, 2 policiais civis e 2 bombeiros militares. 2 conseguiram se salvar nadando até a margem do lago. Hoje pela manhã, o corpo de Natair de Melo, agente da 3ª Delegacia do Cruzeiro, foi encontrado. E as buscas continuam para encontrar o subtenente do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, Francisco Roque de Araújo. A gente está na linha agora ao vivo com um dos bombeiros responsáveis por esse trabalho de buscas, o Major Ari Dutra. Major, boa tarde para o senhor. Como é que estão os trabalhos por aí? Boa tarde a todos que nos ouvem também. É um trabalho bastante difícil. Mas, não obstante a isso, nós empenhamos aqui um total de 30 bombeiros militares nesse exato momento. Trata-se de uma força-tarefa conjunta entre o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás e também o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Nós temos também a presença de 4 militares da Marinha do Brasil e 2 profissionais da Polícia Científica de Goiás. Então, nós temos 36 militares aqui ao todo. Os trabalhos são ininterruptos, não cessam nem mesmo no período noturno. Nós mudamos apenas a estratégia tática, ou seja, ao invés de fazermos buscas subaquáticas com mergulhos, nós fazemos buscas de superfície, empregando 6 embarcações, 3 drones e também um sonar de varredura lateral. A área de buscas é muito extensa. Para que todos tenham uma ideia, a área de buscas inicial tinha 72 mil metros quadrados, mas nós estamos expandindo ela e hoje eu diria que nós já temos praticamente o dobro dessa área. A profundidade do local também, alguns pontos chegam a 40 metros e é preciso fazer um mergulho com muita técnica. Os nossos profissionais mergulhadores são submetidos a um risco elevado a essas profundidades. Não obstante a isso, como disse, nós estamos todos empenhados, até mesmo no período noturno, para localizarmos agora o corpo do subtenente Francisco Roque. Major, o senhor mencionou 72 mil metros quadrados. Quando o senhor faz a varredura dessa área com a sua equipe, é preciso que se verifique em todo lugar, debaixo da água, os mergulhadores percorrem toda essa área ou vocês vão escolhendo pontos estratégicos de onde possa estar os corpos dos desaparecidos? Bom, nós tivemos uma indicação pelos 2 sobreviventes do local que teria sido o local do acidente. A partir dali, nós delimitamos como ponto inicial de buscas e nós vamos separando por quadrantes e fazendo a varredura. Então, uma equipe de mergulhadores composta por 4 mergulhadores, 2 descem, 2 ficam na embarcação e esses 2 que descem fazem uma busca em um determinado raio a partir da embarcação. E assim nós vamos avançando e avançando até percorrer praticamente toda essa extensão. E lembrando também que temos busca de superfície, como disse, com 3 drones e também um sonar de varredura lateral que poderíamos talvez encontrar a embarcação e aí ficaria mais fácil localizar o outro corpo. Imagino que o trabalho, quando chegar à noite, fique muito mais complicado e até mais cansativo para a equipe de vocês, né? De fato, nós entramos no 3º dia, mas assim que fomos acionados para essa ocorrência, já na madrugada de sexta para sábado, nós enviamos a primeira equipe de resposta ao local, que é da nossa unidade do Corpo de Bombeiros de Minasul. Em seguida chegaram mergulhadores também e a partir dali nós fomos expandindo os recursos. Então hoje nós temos uma quantidade grande de recursos, de pessoal, de equipamentos e todos estão imbuídos em um só espírito, em um só objetivo, que é localizarmos o mais rápido possível o subtenente Francisco Roque. Muito obrigado pela presença e pela participação. Bom trabalho para vocês. Boa semana. Muito obrigado a todos. Estamos à disposição. Obrigado. Turistas brasileiros estão enfrentando dificuldade para ter autorização para entrar no México. Desde o fim do ano passado, o país caribenho exige uma espécie de visto eletrônico, mas a instabilidade do sistema tem impedido a realização do cadastro.
A Bruna estava pirando e não é à toa. No checklist, formatura do ensino médio, ok? Pacote de viagem para Cancún comprado com os amigos da escola há 1 ano, confere. Visto de entrada no México, tranquilo, nunca foi exigido dos brasileiros. Opa, alto lá. Desde dezembro do ano passado, só entra no México quem for portador de uma autorização eletrônica, que é emitida pelo Instituto Nacional de Imigração daquele país e que não tem nada a ver com a burocracia para emissão de vistos, por exemplo, por parte das embaixadas e consulados mexicanos. Esta é uma autorização gratuita que pode ser solicitada online do computador de casa mesmo. Parece muito mais fácil, né? Mas não tem sido assim, não. A Bruna que o diga. A viagem de formatura é dia 1º de julho. Ela vinha tentando autorização desde o início deste mês. E nada. A primeira vez que eu tentei já deu pedido não processado. Aí eu achei que era algum erro no site, algum erro com os meus dados e tentei mais algumas vezes, deu tudo pedido não processado. Eu fiquei desesperada, né? A gente pagou um valor super caro. Para Raquel aconteceu algo pior. Sem autorização de entrada, terminou deportada. Nós fizemos a compra bastante antecipada da passagem e também toda a organização, né, da viagem. E não foi informado pela companhia a necessidade do visto, né, depois que nós tomamos ciência só quando nós chegamos no México. Quem já tem visto americano válido não precisa da autorização para entrar no México. A gente pode contar que seja um filtro, que vamos dizer assim, eles estão tentando dar uma dificultada realmente para as pessoas que queiram ingressar. Kellen conhece este roteiro, é dona de agência e calcula que todo mês cerca de 800 brasileiros voem para lá. É a opção de 30% dos passageiros dela, quer dizer, era, porque agora as viagens zeraram. A gente acaba não vendendo para não ter a dor de cabeça de ter que entrar no sistema para fazer essa documentação para ele. Uma semana da viagem dos sonhos, a Bruna finalmente conseguiu a autorização. É um alívio muito grande, eu não sei nem expressar o que eu sinto, porque é surreal saber que eu vou conseguir, porque eu realmente tinha perdido as esperanças, assim, eu realmente achei que eu não fosse. Boa viagem para ela, né, gente? Nós solicitamos um posicionamento do Consulado do México, mas não tivemos retorno. De volta ao Distrito Federal, como você percebeu, na edição de hoje a gente está recapitulando um fim de semana de muitos acidentes de trânsito pelo Distrito Federal. Agora a gente fala de mais um caso impressionante, tá? Mas que felizmente não acabou numa tragédia pior, talvez na morte de um policial militar. Acontece que esse PM andava de bicicleta lá em Taguatinga na sexta-feira quando foi atropelado. E o motorista também fugiu sem prestar socorro. A repórter Kátia Gomes está ao vivo com o Major Miquelo Bueno, porta-voz da Polícia Militar, e fala com a gente agora. Kátia, é com você. Oi, Malta. Pois é, como você disse, esse acidente foi na última sexta-feira. O policial militar estava indo para o trabalho, ele estava de bicicleta, ele seguia em direção à estação do metrô, onde ele seguiria para o batalhão aqui na Asa Sul. E aí o que aconteceu? Nesse momento em que ele estava pedalando, ele foi atropelado por um motorista que fugiu sem prestar socorro. Agora eu vou conversar com o Major Miquelo, que tem mais detalhes dessa ocorrência. Major, as imagens são claras, mostram ali o motorista atropelando o policial e fugindo. Ele ainda levanta, tenta correr atrás do carro, mas infelizmente não conseguiu abordar esse motorista, né? A imagem mostra, ele atropelou, ele fugiu, ele foi identificado? Boa tarde, Malta, boa tarde a todos. Foi identificado, os policiais foram até a residência dele, a gente conseguiu localizar o carro. O dono do carro disse que não era ele que estava dirigindo, não falou quem era que estava dirigindo, mas a gente conseguiu levar para a delegacia, o carro ficou apreendido para a perícia e agora a investigação vai saber quem é que foi que realmente atropelou o policial. E o policial, ele acabou se machucando no acidente? Graças a Deus não, foram ferimentos bem leves, né? Ele não machucou gravemente e foi socorrido depois e a gente conseguiu localizar o carro com a equipe de Patama aqui da Polícia Militar. Isso foi ali que horas ali? A gente vê que as imagens estão escuras. Era por volta de 5h40 da manhã. Ele seguia para o metrô e depois ele iria para o batalhão, né? Onde que ele trabalha? Isso, ele seguiria para o metrô, do metrô ele viria para o batalhão, que é aqui na área central de Brasília, no 6º batalhão, que é o batalhão da rodoviária. Entendi. E o policial chegou a detalhar, assim, se percebeu se o motorista viu ele ou se não viu, mas pelo menos viu o atropelamento. Ele disse que o motorista viu ele sim, até que ele passou do lado, ele viu que ele ia passar, porque era um cruzamento,
E aí ele achou até estranho o motorista acelerar daquela forma, até tá desconfiando que tenha sido proposital. Ele pode até não ter visto, né? Com certeza ele deve ter visto, mas o pior de tudo é que ele não prestou socorro, né? Ele não parou, ele fugiu do local. Não prestou socorro, poderia ter considerado algo mais grave ali. E todo acidente que tiver, você não prestar socorro, você responde. Então, se tiver um acidente, você tem que parar, prestar socorro, nem que seja chamando o corpo de bombeiros, caso você não consiga fazer muita coisa. Então, o papel do motorista esse, ele fugiu do local. Acho que é importante esse alerta, né? Não só, claro, em caso de policial militar ou qualquer vítima, né? A pessoa que causar um atropelamento, ela tem que socorrer. Nesse caso mesmo, o policial estava paisando, não dava nem para saber que era um policial. Qualquer pessoa que causar um acidente, atropelar alguém, ele tem que parar para socorrer. Está no nosso Código de Trânsito. Ele tem que parar, ele é obrigado a parar. Então, se ele não para e foge, ele está omitindo socorro. E agora, nessas situações, esse motorista ele pode responder qual crime? Ele pode responder por omissão de socorro. Isso agora vai ficar por conta da investigação. A Polícia Civil vai identificar quem era o motorista e depois disso ele responde uma ação penal e pode ser condenado. Tá certo então, Major. Como você disse, né, Malta, foi um fim de semana aí tão violento no trânsito, com tantas ocorrências. Graças a Deus, esse policial militar está bem. Ele teve apenas ferimentos leves, alguns arranhões, né, nada grave aconteceu. E agora, o motorista, né, o dono do carro que não parou para prestar socorro, deve responder aí por não ter socorrido esse policial militar logo depois do atropelamento. A gente pode pressupor, ou pelo menos suspeitar que ou estava embriagado, ou era inabilitado, ou tinha problema com a polícia, ou estava fazendo coisa errada. Porque você vê que você atropelou uma pessoa e você não para nem para discar 193 e chamar o bombeiro para ajudar, além de uma crueldade, é crime de trânsito. Obrigado, Kátia. A gente vai falar de saúde agora, porque o número de internações por herpes zoster, que ataca quem já teve catapora, aumentou quase 30% só nos primeiros 4 meses deste ano aqui no Brasil. A boa notícia é que uma vacina muito eficaz contra a doença acaba de ser lançada no país. Uma forte dor nas costas identificada como crise de hérnia de disco. Durante a internação a dor era muito intensa, então atacaram aí com todos os recursos contra a dor. Apesar do tratamento, a dor não passava. Foi então que a esposa de Ricardo observou algumas manchas vermelhas na pele dele. Durante uma teleconsulta, o advogado recebeu outro diagnóstico. A médica, numa inspeção visual, né, com a câmera do celular, mais o quadro de dor, ela falou, isso é herpes zoster. Entre janeiro e abril deste ano, o número de internações de pacientes com a infecção na rede pública de saúde aumentou quase 30% em comparação com o mesmo período de 2021. A doença é causada pelo vírus da catapora. É uma manifestação tardia em quem teve a infecção quando criança. Esse vírus da varicela, ele permanece dormindo no nosso organismo, ele permanece latente em algumas regiões do nosso sistema neurológico. A partir dos 50 anos existe um declínio da nossa resposta imunológica. Esse vírus pode se manifestar não mais sob a forma da catapora, mas sob essa forma do herpes zoster. A doença atinge principalmente as mulheres e os idosos. Mas o brasileiro agora já pode ter acesso a uma nova vacina, produzida com uma proteína do vírus, considerada segura e eficaz. A vacina tem até 97% de eficácia e, por enquanto, não é oferecida pelo Sistema Único de Saúde. Só está disponível em clínicas particulares e laboratórios. O imunizante é indicado para pessoas com 50 anos ou mais ou para quem tem alguma doença que provoca a queda da imunidade. O uso também já foi autorizado em quem tem mais de 18 anos. Especialmente esses pacientes que têm algum comprometimento do sistema imunológico. O problema é o preço. A vacina custa a partir de R$ 500 e são necessárias 2 doses, no intervalo de 2 meses. E ela não precisa tomar um reforço, pelo menos não é indicado um reforço depois das 2 doses, depois do ciclo completo da vacina. Como o Ricardo teve herpes zoster em novembro do ano passado, vai precisar esperar até agosto para se imunizar. E ele não vê a hora. Dizem aí que ela é cara, que custa em torno de R$ 500, mas ela se torna barata em vista do quadro de dor. Né? Vacina costuma fazer muito bem.
Você já imaginou a reação de uma pessoa que perdeu o movimento das pernas quando ela pode andar de novo? Deve ser incrível, né? Isso não é ficção científica não, tá? Um equipamento chamado exoesqueleto foi desenvolvido por um estudante universitário aqui de Brasília. E falta muito pouco para que ele seja colocado em prática. O exoesqueleto tem 13 quilos. Foi criado para ajudar pessoas com deficiência física que não conseguem andar, mas movimentam os braços. O exoesqueleto ele funciona a partir de um computador que fica na parte das costas. E esse computador ele detecta a posição do tronco. Então, quando o usuário ele inclina para frente, o exoesqueleto ele vai andar para frente. Quando o usuário inclina para trás, o exoesqueleto vai andar para trás. E para ele conseguir mover o usuário, ele precisa ser vestido pelo usuário, né? Então a gente vai vestir tronco, coxa e panturrilha. E quando ele realizar esses movimentos, ele vai conseguir movimentar o usuário, vai conseguir gerar uma propulsão para o usuário. A bateria dura cerca de 2 horas. Quem for usar o equipamento pode pesar até 76 quilos e ter no máximo 1,80 m de altura. Também são necessários uma bengala, uma muleta ou um andador para conseguir se movimentar com a máquina. Dá até para jogar uma bolinha usando o exoesqueleto. Ele ainda não foi testado em pessoas com deficiência, porque precisa de ajustes. E Matheus quer resolver isso o quanto antes. Então eu busco hoje fazer um intercâmbio de conhecimentos com outras áreas, como a fisioterapia e medicina, para deixar algo mais confortável e também uma parceria com algum design para deixar a estética dele mais agradável. O projeto tem um grande mérito porque ele auxilia as pessoas com baixa mobilidade, principalmente membros inferiores. O projeto é de baixo custo, ele pode ser reproduzido com uma facilidade razoável. E basicamente existem alguns aspectos ainda para se aprimorar, mas o projeto como um todo ele tem um mérito muito interessante porque ele já consegue reproduzir um movimento. O equipamento é resultado do trabalho de conclusão de curso de Matheus. Ele acabou de se formar na turma de Engenharia Elétrica de um centro universitário particular de Brasília. A inspiração veio logo no início dos estudos: ajudar alguém que ele tanto amava. A avó dele, que teve um acidente vascular cerebral há 4 anos e ficou sem andar. Há 2 anos, Dona Lucília faleceu e, mesmo assim, ele não desistiu de criar o equipamento. Sim, vai poder ajudar muitas pessoas, porque ainda mais o objetivo desse projeto é diminuir os custos, ou seja, tornar acessível para toda a população. Bom, meu amigo, parabéns, tá? Sua avó deve estar muito feliz. O Brasil se tornou um dos maiores mercados de celulares usados no mundo. Para evitar o repasse de aparelho roubado, as lojas estão de olho na procedência e oferecem garantias semelhantes às de um produto novo. Na hora de comprar um celular, o Guilherme preferiu um modelo usado. O influenciador digital, que precisa de um aparelho com recursos de câmera e memória, viu vantagem não só no modelo, mas no preço 30% mais barato. Tem 1 ano que eu tô com ele, nunca travou, nunca me deu dor de cabeça, nada mesmo. E eu fico mais 1 ano ainda, mano. Para muitos brasileiros, a opção pelos seminovos pegou. Tanto é que esse mercado saltou de menos de 1% antes da pandemia para 10% do total de vendas hoje no país. De olho nesse crescimento, muitas lojas oferecem garantia de procedência e contra defeitos. O Sidney viu a procura disparar. O perfil do público, geralmente, vamos colocar na casa de 20 a 30 anos, você tem a opção de você dar a base de troca. Então, quando você dá a base de troca, ele fica bem melhor, diminui muito o valor. No Brasil, a venda de usados cresceu 26% no ano passado, de acordo com uma consultoria global especializada. Por aqui, a procura por seminovos foi maior do que no resto do mundo. Entre os motivos estão a queda na renda dos brasileiros e o alto valor dos celulares novos. A gente está falando que um celular hoje, em média, no começo desse ano, estava sendo vendido a R$2.000. Isso é praticamente a renda de boa parte da nossa população. Segundo o especialista, em 2022 a previsão é de um crescimento ainda maior nas vendas de usados, próximo dos 30%, enquanto a procura por aparelhos novos deve ser de 6%. 4,6 milhões de aparelhos usados sendo vendidos para
43 milhões de aparelhos novos, né? Adquirir um produto através de uma empresa que revisou e deu garantia nesses produtos, a gente entra na lei do consumidor. Então tem uma garantia de um tempo específico, de 3 meses a 1 ano. Isso aumenta com certeza a segurança de quem está comprando e está entrando nesse mercado por meio de um aparelho usado. Deixa eu continuar a edição de hoje te dando uma dose de inspiração para você começar a semana. Aos 93 anos de idade, a dona Maria do Socorro Florentino se formou em Geologia na Universidade de Brasília. E não é a primeira faculdade dela não, tá? Vamos ver juntos. Olhos atentos ao celular. Os cliques no computador ajudam a passar o conteúdo acadêmico. No caderno, anotações de uma universitária. Olha, eu sempre fui incentivada pelos meus pais. O saber era uma coisa de máxima importância para a pessoa. Nas fotos antigas, registros de quando Dona Maria do Socorro atuava como geóloga no Amazonas e na Bahia, a primeira profissional mulher dessa área no Brasil. Ela, quando voltou da França, ela foi trabalhar no estado do Amazonas e foi fazer um trabalho de geomorfologia em Manaus e no Rio Urubu. E era a única mulher geóloga, não é? Inclusive nessas fotos que eu estava examinando ali com ela, mostra ela ali no meio dos homens, né? E é uma situação inusitada. Mas ser apenas geóloga não bastava. Aos 65 anos, Dona Maria do Socorro decidiu entrar na Faculdade de Direito. Aos 70, se formou e passou no exame da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Eu sou política por natureza. Tenho uma veia política, gosto e me dedico. Então, eu queria fazer direito para eu conhecer melhor as leis do meu país e para eu saber me conduzir dentro do processo político brasileiro. No ano passado, uma amiga de Dona Maria do Socorro falou para ela sobre o curso de gerontologia na Universidade de Brasília. Era o último dia para fazer a inscrição. A estudante veterana não perdeu tempo, correu para fazer a matrícula. Foi aí que veio uma novidade na vida acadêmica. Por causa da pandemia, as aulas seriam online e a Dona Maria não tinha a menor habilidade com a internet. E eu não tinha o menor conhecimento de internet e nem o menor interesse, nunca tive, em me dedicar a aprender. Aí consegui um professor particular que vinha me dar aulas em casa e me orientar. E eu consegui cursar um ano inteiro pela internet. Aos 93 anos, a prova de que a vida não para e a idade não é impedimento para novos projetos. Dona Maria do Socorro quer aprender ainda mais. Para com esse conteúdo, eu, sinceramente, talvez com a minha idade, né, eu queira fazer mais alguma coisa em matéria de curso com a finalidade de meu envelhecimento saudável. Para me distrair também, vou fazer um curso de inglês para idosos online. Ela nunca deixou de fazer planos, ela sempre foi muito irrequieta, muito ativa, muito dinâmica. E essa foi uma tônica da vida dela a vida toda. Olha, isso nos estimula. Quando você pensa que você, assim, bem mais novo, você está cansado ou desanimado, ou você perde motivação, quando você olha para uma pessoa na idade dela, com a motivação dela, você fica até com vergonha de ficar parado. Dona Maria do Socorro, a senhora, vou dar um cascudo na senhora, fofa demais.
inspiração não só para as pessoas da sua idade, viu? Mas para os jovens também, que às vezes estão cansados da vida e estão precisando ver uma pessoa disposta e cheia de esperança como a senhora para a gente se alegrar também. Tô até pedindo para a produção ligar para sua família para fazer um convite para a senhora. Tomara que a senhora aceite, tá? Continuando a edição de hoje, agora a gente fala sobre política. O presidente Jair Bolsonaro participou no último sábado de uma marcha para Jesus em Santa Catarina. Ele não se pronunciou sobre o pedido do Ministério Público para que o Supremo Tribunal Federal analise uma suposta interferência nas investigações sobre corrupção no Ministério da Educação. O evento, organizado por igrejas evangélicas, foi em Balneário Camboriú, no litoral norte do estado. O presidente não fez nenhum comentário sobre a prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, acusado de participar de um esquema de tráfico de influência na distribuição de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação a prefeituras. Os repasses seriam intermediados com pedidos de propina pelos pastores Arilton Moura e Gilmar Santos, sem cargos no ministério. Depois que o desembargador Ney Belo, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, determinou a libertação dos acusados, o juiz Renato Borelli, da 15ª Vara Federal em Brasília, reafirmou o motivo de ter determinado as prisões preventivas. Em manifestação enviada ao gabinete do desembargador, o juiz afirma que se baseou em fortes indicativos de que haveria uma sequência de condutas suspeitas no Ministério da Educação. O processo está agora no Supremo Tribunal Federal, sob a justificativa de possível interferência do presidente Bolsonaro nas investigações. No Senado, parlamentares oposicionistas garantem ter reunido as assinaturas necessárias para que o caso seja apurado também no Legislativo, através de uma comissão parlamentar de inquérito. O Congresso vai chamar atenção, vai garantir que a gente tenha uma investigação e forçar que a investigação ocorra em diferentes frentes. O Congresso dá um peso ao problema, chama a atenção da sociedade. A bancada governista acredita que a CPI vai contribuir em nada para o avanço das investigações. Tanto a Polícia Federal como a própria Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, todos estão já investigando, fazendo as suas avaliações em cima do que ocorreu, né? Se tiver culpa, o ministro já foi afastado. Acredito que ele não tem a culpa no cartório. Pela primeira vez desde que a Agência Nacional do Petróleo passou a pesquisar o preço médio dos combustíveis, o diesel ultrapassa a gasolina. R$1 por quilômetro rodado. Tem motorista que está gastando quase isso para andar de carro nas principais vias brasileiras. Um carro que faça 8 quilômetros por litro na cidade, com combustível custando R$8 por litro, pronto. Bolso vazio para ter tanque cheio. É um absurdo, a gente está correndo por cima e pode deixando de comer o que tem que merecer comer para colocar gasolina para poder arrumar o ganho de sobreviver. Se não dá para pagar menos, a saída pode ser tentar abastecer menos. Em vez de completar, vai de pingadinho. Só passar no posto de vez em quando. Tudo para pesar menos no orçamento. Põe 20, põe 50 reais, sempre pingado. Serve para os carros de passeio, mas também serve para os grandões, pesos pesados. É que, de acordo com o relatório da Agência Nacional do Petróleo, o preço médio do litro do óleo diesel mais simples já está mais caro que o da gasolina aditivada, e isso não é comum. O litro do diesel está saindo a R$ 7,568, contra R$ 7,486 cobrados pelo litro da gasolina aditivada em média. Este professor da USP acompanha a evolução dos preços ao consumidor. Dada a produção, o preço vai depender da demanda. Aqui no Brasil, como a grande demanda é para transporte de mercadorias e é do caminhoneiro, tá? O preço que subiu mais foi do diesel. Os profissionais nem querem ouvir falar no voucher de R$ 400 proposto pelo governo. É pouco, dizem eles. O caminho a seguir é melhorar o frete. O frete a gente não tem poder de negociação. A gente sai de São Paulo por um valor, chega em São Paulo, pro lado do Nordeste, tem um famigerado frete retorno. E 50% do valor, 40%, 50% que a gente vai. Prejuízo, você paga para trazer a carga. O negócio é ouvir quem é do ramo. Este engenheiro tem dicas certeiras para ajudar na economia. Primeira coisa, nada de abastecimento pingado. Deixando pouco combustível no fundo do tanque,
esse combustível vai balançar muito durante o trajeto. Quanto mais curvas, mais ele balança, mais ele evapora. Depois, cuidar da manutenção do veículo, manter os pneus sempre calibrados na medida e o carro alinhado. Nada de pé muito pesado. Acelerações bruscas são fatais para aumentar o consumo. Existem várias maneiras de você economizar. Todas vão dar melhorias pequenas, mas elas somadas podem significar um benefício grande para o consumidor, para o usuário, para o motorista. É lógico que esse tipo de comportamento mais econômico ao volante pode ajudar, mas não resolve todo o problema. O negócio é estrutural mesmo. Temos um país movido a caminhão, diesel mais caro que gasolina. Nunca vi um negócio desse. O costume no Brasil era a pessoa que podia, que tinha mais dinheiro, comprar um carro a diesel justamente para economizar. Vê se pode. Agora a gasolina está mais barata. Isso é uma loucura. Ainda sobre a crise dos combustíveis, senadores preparam o texto final da proposta de emenda à Constituição que prevê que a União preste auxílio financeiro aos estados e ao Distrito Federal para compensar a perda de arrecadação referente à redução do ICMS. A repórter Larissa Arantes está com a gente, porque dentro dessa proposta, né, Lari, também está prevista a inclusão do voucher do caminhoneiro. Larissa, escuta, esse auxílio seria de cerca de R$1.000, ia ser pago para os motoristas profissionais autônomos. O assunto é polêmico, né? Que informações você tem para a gente? Ei, Malta, boa tarde para você e para todo mundo que está nos acompanhando. É isso, um valor de R$1.000 de auxílio para os caminhoneiros, para constar aí nessa proposta de emenda à Constituição, que está sendo chamada de PEC dos combustíveis, mas claro, é polêmico, sim, é um assunto polêmico, porque existe uma série de vedações na legislação eleitoral justamente aí que impediria o governo de conceder novos benefícios em ano eleitoral, por isso o debate continua aqui no Congresso. O relator dessa PEC, o senador Fernando Bezerra, havia anunciado que apresentaria então o texto final aí dessa proposta ainda hoje às 4 horas da tarde, então a gente segue acompanhando. Além desse auxílio para os caminhoneiros de R$1.000, Fernando Bezerra disse que também estão sendo estudadas outras medidas, como o aumento do benefício do Auxílio Brasil de R$400 para R$600 e também a ampliação do Vale Gás, né? Atualmente aí é pago cerca de R$50 a cada 2 meses e a proposta seria então pagar um botijão inteiro, né, a cada bimestre para as famílias que recebem então esse benefício. Outra medida também prevista neste texto e que deve ser anunciada hoje também, Malta, é uma compensação aos estados e municípios em função ali da gratuidade do transporte público para idosos, né, transporte público urbano. Então é isso. Essas são as medidas, o debate continua e a gente segue aguardando para saber se de fato essas medidas vão estar lá e qual será o argumento do governo em relação a esses questionamentos da oposição de que por ser ano eleitoral, medidas como concessão de novos benefícios não poderia ocorrer, Malta. Muito obrigado, Lari, pelas informações. Boa semana para você, bom trabalho. Informações do Poder sempre você encontra sbtnews.com.br, a sua fonte segura de informação. Obrigado, Larissa. De volta aqui para o Distrito Federal, você vai ver com a gente um caso de violência sexual aterrorizante, dessa vez envolvendo uma motorista de aplicativo, uma mulher que trabalhava com o transporte de aplicativo para poder se sustentar, acabou sendo vítima de um passageiro. Pode rodar. As últimas horas foram de angústia para esta mulher vítima de assalto e estupro. Toda vez que eu fecho o olho me vem a voz desse cara falando é um assalto. A mulher era motorista de aplicativo há menos de um ano e na noite da última sexta-feira ela faria mais uma corrida, dessa vez do Gama para o Riacho Fundo 2. Quando chegou mais ou menos no meio do caminho, o passageiro anunciou um assalto e a partir de então mudou o rumo da corrida. Acabou trazendo a vítima para essa região de mata, praticamente isolada, e foi aqui que ele cometeu o estupro. Logo depois, o criminoso continuou aterrorizando a vítima. Ele mandou eu passar para o banco do passageiro, aí eu passei para o banco do passageiro e ele assumiu o volante do carro. Aí nisso ele pegou a sair, voltou de novo com o carro, foi para o Riacho Fundo. E ele ficou andando ali pelo Riacho Fundo, me perguntando o que ele ia fazer comigo, que eu ia denunciar ele. Tem o terminal do Riacho Fundo, do lado tem um postinho policial. E tinha uma viatura na frente, estacionada, que eu vi.
E do lado desse postinho tem um barzinho que estava lotado de gente. Ele passou de frente, bem devagarzinho. Na hora que ele passou de frente, eu abri a porta e tentei pular. Aí ele me puxou para trás pela camisa. E aí eu até tô com o pé machucado, porque eu saí arrastando o pé no asfalto. Eu fiquei com um pé para fora e outro para dentro. E ele me segurando. No desespero de se livrar do criminoso, a mulher se jogou do carro novamente em uma rua mais movimentada. Eu abri a porta e pulei, me joguei de uma vez. Aí eu já me joguei pedindo socorro. Socorro, socorro. Aí tinha muita gente na rua, o pessoal cercou o carro, né, e tirou ele de dentro do carro. A mulher foi ajudada pela população a chamar a polícia, que prendeu o criminoso em flagrante. O caso foi encaminhado à delegacia do Recanto das Emas, onde o autor de 20 anos foi autuado aí por roubo e estupro. Após o ocorrido, a mulher entrou em contato com o aplicativo 99 Pop, para o qual prestava serviço. Neste e-mail, a empresa disse que não poderia prestar nenhuma assistência a ela. O que mais me entristece é que eu não tive nenhum apoio da 99 em relação ao ocorrido. O apoio da 99 foi zero. Eu tive que pagar do meu bolso a corrida do ladrão, que nem o reembolso da corrida eles não me deram. O presidente do Sindicato dos Motoristas por Aplicativo do Distrito Federal diz que há 1 ano a categoria vem se mobilizando pelo funcionamento de um comitê de monitoramento dos motoristas junto a autoridades. Que é uma central 24 horas de monitoramento em favor do motorista e ligado à Secretaria de Segurança Pública. Isso é a pauta principal do Comitê Técnico de Monitoramento de Segurança dos Motoristas. Sem segurança para retomar o trabalho, a mulher agora disse que pretende mudar de profissão para manter a renda familiar. O pouco que eu ganhava com o aplicativo era para ajudar meu esposo com as despesas de casa. Agora eu não vou ter mais. A mulher agora não pode nem dirigir um carro de aplicativo para levar o sustento para a família, porque vai vir do banco de trás, vai atacar e vai estuprar essa mulher. Por que ainda não existe essa central que una as empresas, a Secretaria de Segurança Pública, um botão de pânico que funcione efetivamente para amparar uma mulher como essa enquanto está trabalhando? Isso é desesperador. A gente vive uma crise só no Distrito Federal, mais de 300 mil pessoas desempregadas. Aí ela acha uma solução honesta para ela levar dinheiro para dentro de casa e a sociedade não permite, porque tem um grupinho específico de cretinos, covardes, criminosos, estupradores, que se aproveitam do fato de que tem uma mulher na direção para colocá-la numa situação como essa. Vamos falar ao vivo com a Vitória Mello? Que horas são agora? 1h09, ela está com a gente ao vivo. Vi que os motoristas de aplicativo estão fazendo um protesto. Como é que é? O que está acontecendo aí atrás de você? Felipe, o protesto mesmo, né? A reunião de várias mulheres motoristas de aplicativo acontece às 14 horas, mas algumas já chegaram aqui na Torre de TV, viu? Esse protesto está previsto para acontecer às 14 horas entre a Torre de TV e a Funarte, mas elas já seguram faixas aqui, né? Pedindo mais segurança. O carro de som que vai participar dessa manifestação também já está por aqui e pede, né, socorro para as mulheres, como diz ali, SOS Mulheres. Até quando isso vai acontecer? Apps com mais segurança, viu? O poder público mais atenção para as mulheres, porque esse é o pedido mesmo de socorro. A gente mostrou aí a reportagem do André Anelli, né? Esse caso absurdo que aconteceu na noite de sexta-feira. Aqui ao meu lado está a Adriana, que ela é motorista de aplicativo há mais de 2 anos, há cerca de 2 anos e meio. E ela estava me contando que todo dia é uma tensão, né, Adriana? Vocês saem de casa já tensas, né? Boa tarde. Boa tarde. A gente já sai com medo, né? A gente sai, deixa nossos filhos, a gente vai... Eu saio 5, a maioria das meninas sai 5 horas da manhã e tal. Às vezes a gente vai até meia-noite, 12, 16 horas de serviço por dia e a gente nunca sabe como vai terminar nosso dia. Na sexta-feira mesmo, a gente estava num dia normal, na sexta-feira, todo mundo trabalhando, inclusive eu também estava na pista. A pista a gente chama quando a gente está trabalhando. E chega a mensagem no grupo da Raquel chorando e falando o que aconteceu. Aí... quando a gente está começando a adquirir uma segurança, acontece tudo de novo. Então a gente não tem segurança, a gente está pedindo segurança, estão pedindo socorro. Todas as mulheres motoristas estão pedindo socorro. E não só as mulheres, os homens também. Esse fim de semana, de terça-feira para cá, foi tenso. Todos os dias, 2, 3
acontecimentos de assalto, motorista amarrado, motorista deixado no meio do mato, motorista implorando, ajoelhando, pedindo para não morrer. A gente sai de casa para trabalhar, para levar o sustento dos filhos. A maioria de nós aqui, umas têm marido, outras não têm, a gente sustenta pelo aplicativo. E o aplicativo não está valorizando nosso serviço. A gente só quer sair de casa e voltar para nossa família, voltar para os nossos filhos, que a gente não, nenhuma de nós aqui trabalha por bonito, nós somos guerreiras, nós temos coragem, tem mais coragem do que, sabe, a gente precisa de socorro, nós estamos pedindo socorro. Socorro pela Raquel, socorro pela Anne, socorro pela Turca, socorro, a gente está pedindo socorro. A gente tá assim. Você, inclusive, se emociona falando porque é desesperador. É desesperador, poderia ter sido com qualquer um de nós. Aliás, foi com nós. Não foi só com a Raquel, eu me senti violentada, ela sentiu, nós todas sentimos violentada. A gente está saindo para trabalhar, a gente sustenta nossos filhos, a gente podia estar fazendo qualquer outra coisa, não, mas nós estamos indo trabalhar, sabe? A gente não tem tempo pra gente. Tá aqui, minhas unhas não estão feitas, eu não tenho vergonha, eu tô trabalhando, sabe? Tem umas que são mais vaidosas, outras não. Mas a gente está preocupada com isso, a gente está preocupada com a segurança. A gente quer voltar para casa. Vocês têm até um grupo, né, no WhatsApp, tem esse grupo. Esse motorista, a gente se vira como pode. Eu fiz esse grupo. Eu estava no aplicativo, um mês mais ou menos, que eu estava no aplicativo, eu estava em grupo só de homens, com mulheres, que negócio, gente, a gente precisa de um grupo nosso. E todo dia é um caso que chega lá, né? Você mesmo estava me contando que teve até um susto, né? Que você passou, na verdade, você fica insegura com qualquer pessoa que entra no seu veículo. Eu peguei um passageiro ali, só que na metade do caminho veio aquele medo. Se esse cara vai me roubar, esse cara vai fazer alguma coisa comigo. Graças a Deus só foi medo. Quando eu terminei a viagem eu tava tremendo. E você, tipo assim, você passa numa blitz. Eu já passei em blitz, a polícia vê o passageiro lá atrás e não deixa passar. Não pode. Cara, tem que parar, tem que dar uma atenção pra gente. A viatura tá passando por a gente. Tudo bem, a gente tá ali, a gente não pode olhar nem pro lado, né? Eles têm que parar a gente não importa, eu não importa, ela não importa. A gente quer segurança, nós precisamos de segurança, estamos pedindo socorro. Socorro. A Raquel foi a gota d'água. E outra, eu gosto de trabalhar, eu amo ser motorista, amo o que eu faço. Minha nota é boa, a nota das meninas é boa, a gente sabe trabalhar. A gente só precisa de segurança. Precisamos de segurança. Minha nota na Uber é 5, na 99 é 5, no Eva Drive é 5. Entendeu? Então eu faço um serviço que eu gosto. Eu não tô na Uber de bonita, na 99, no Eva Drive de bonita. Eu gosto de fazer o que eu tô fazendo. Só que a gente precisa de segurança. Esse medo, né? A gente vai retomar a conexão, né, com ela. Adriana, eu não sei nem o que eu te digo. Porque na situação econômica caótica que a gente está vivendo, a maior parte dos lares brasileiros, especialmente os de classe média baixa e classe média baixa, são chefiados e sustentados por mulheres. Aí as mulheres, cuidadosas no trânsito, respeitadoras das pessoas, pegam um serviço desse de motorista de aplicativo e não tem paz. Porque você viver num lugar inseguro, sendo mulher, e você ir pro seu trabalho com medo, aí chega lá e se sente mais segura. Volta do seu trabalho com medo, isso é só no seu trajeto. Você tá entendendo que a Adriana passa o dia com medo? Porque toda pessoa que entra atrás no aplicativo, no carro, ela tem que ficar aqui com um rabo de olho, entendendo se ela tá segura ou não. Essa mulher tá tão desesperada, porque tá vendo as colegas sendo estupradas, que tá pedindo pra polícia assim, ó, quando tiver uma blitz, me para, pelo amor de Deus. Eu não tenho medo, eu tô certo, eu tenho carteira, eu não tô bêbado, eu tô trabalhando, mas me para. Até para que é uma cultura pro estuprador entender que se ele for atrás de uma mulher numa motorista de aplicativo e tiver uma blitz, ele vai se lascar, porque a polícia vai parar para verificar qual que é a intenção dele ali. Retomamos ao vivo. Vicky, é com você. Felipe, inclusive a Adriana estava me contando, né, um caso que ela pegou um passageiro e o passageiro simplesmente foi colocar a mão na mochila ali no banco de trás. Ela já ficou assustada, ela já quis parar o carro porque ficou com medo de ser um assalto. Felizmente não foi, mas esse medo é diário, né, Adriana? Esse medo é diário, esse medo é constante. Você pega o passageiro e daqui a pouco você fala, meu Deus, será que vai dar tudo certo? E quando você vai até chegar... Sábado passado eu estava no Itapuã, que a gente também não dá para escolher viagens, não dá. Você tem que, mesmo porque se você começar a escolher muita viagem, o aplicativo vai começar a não te mandar mais chamada, entendeu? Ainda tem isso. Aí eu peguei no Itapuã pro Jardingá. E eu fui com medo, porque eu falei, Itapuã, Jardingá é uma viagem muito perigosa. Aí eu cheguei lá, graças a Deus, era um senhorzinho com a filha dele e tal, a gente respira. Quando a gente vê que a pessoa é do bem, a gente respira. Mas se fosse uma pessoa do mal... Eu teria que levar, eu teria que arriscar, porque, né, várias vezes também a gente chega lá, olha pela pessoa, a gente pega e sai. Só que a Raquel pegou uma pessoa
que qualquer uma de nós pegaria. Ele não tinha cara de mala, ele não tinha cara de bandido. Então, fazer o quê? Nós estamos, aí a Deus dará. E o aplicativo informa, vocês não têm muitas informações a respeito do passageiro? Não, a única coisa que a gente tem do passageiro é a nota. Que cada motorista, quando encerra uma viagem, a gente dá a nota. Só que eu, por exemplo, eu nem olho nota. Por quê? Tem motorista que dá nota porque a rua é ruim, tem motorista porque não foi com a cara do passageiro. Então não dá nem para você tirar por aquela nota ali do passageiro. É tipo uma discriminação. É a única coisa que a gente tem, a nota e o primeiro nome do passageiro. A gente não tem a foto. A gente não tem, por exemplo, se acontecer alguma coisa, a Uber, igual a Raquel foi para a delegacia, ela não conseguiu imediato as informações do bandido, entendeu? A gente não tem assessoria nenhuma. A Uber, se você não for diamante, você não consegue falar na Uber. Pode ser um assalto, pode ser um estupro igual a menina foi, não consegue, entendeu? Então a gente não tem apoio dos aplicativos. A gente agora estamos pedindo apoio, a gente acabou de sair da Secretaria de Segurança Pública, fomos muito bem atendidos, né? Tivemos uma reunião de emergência lá e tal, mas só fica na conversa. A prática mesmo que é bom é que vai barrar numa lei não sei da quanta, aqui vai não sei quantas, e quantas Raquel vão ter que ser estupradas, quantas Raquel vão ter que morrer, quantos motoristas, quantos pais de família não vai voltar, quantos? Hoje vocês querem aqui às 14 horas reunir a categoria para mesmo movimentar, fazer barulho, para que chame a atenção, né? Para que cause. SOS Mulheres, tá? Nosso lema é SOS Mulheres. Chega, queremos socorro, queremos segurança. Queremos trabalhar em paz, sabe? Queremos levar nosso sustento, sustentar nossos filhos em paz. As crianças, eu tenho uma filha de 13 anos, ela não dorme enquanto eu não chego. Ela fica ligando, ela fica preocupada, mãe, onde você está? Mãe? Quer dizer, é uma profissão perigosa, mas Sugere ansiedade até na sua família. Até na família. Aí a pessoa fala assim, por que você não muda de profissão? Beleza, serviço para esse monte de mulher, 50 anos. Vai procurar um serviço para mulher de 50 anos. Não tem. E outra, eu gosto do que eu faço, repito, eu gosto do que eu faço. Eu só quero segurança. A gente só quer que alguém olhe pra gente, entendeu? E repito também, não é só nós mulheres. São todos os motoristas. Hoje, especificamente, é para nós mulheres que a gente está aqui gritando. Estamos organizando, vamos tentar fazer um barulho. A gente pede socorro, SOS Mulheres Motoristas. Muito obrigada, Adriana. Eu que agradeço. Felipe, a gente tem a nota aqui da 99 Pop, né, sobre o caso da Raquel na última sexta-feira. A 99 informou que repudia qualquer tipo de violência, inclusive a sexual, e disse que a empresa ainda está em contato com a Raquel para oferecer suporte e acolhimento e que está à disposição para colaborar com as investigações. A gente reforça aqui o pedido de todas essas motoristas, né, por socorro, né, por mais segurança, que é isso que elas precisam. Felipe, eu volto com você. Nosso tempo está esgotado, queria só dizer o seguinte. Estão dando suporte agora, mas a gente precisa discutir o suporte antes, para que isso não aconteça. Nosso tempo está esgotado, mas a gente quer voltar a esse assunto nessa semana ainda para continuar no tema. Agradeço a Adriana, isso não pode ficar assim não. Eu queria que você manda para a gente, nos vemos